Amém ou não amém? Vamos aprender nessa noite? O sermão hoje é salvação, justificação, santificação e glorificação. A obra completa de Deus em nós. Romanos 8:30. Alguém pode abrir, por favor, aí, Romanos 8:30. Ah, está aqui também. Eu pensei que não ia estar também, não. Romanos 8:30. Depois de predestiná-los, Ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Amém ou não amém? Em outra versão, é mais simples de entender, mas essa está muito bem falada. Hoje a gente quer aprender que a salvação, a justificação, quer ensinar a salvação, a justificação, a santificação e a glorificação, ela faz parte do plano de Deus. Não foi um arrumadinho, foi um plano. Deus nunca foi pego de surpresa pela queda de Adão e Eva, até porque está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus. Diga assim, antes da fundação do mundo. Eu quero dizer a você que talvez você esteja aqui como eu, que abri aquela roupa que eu puxei, quando eu vi aquele anelzinho, eu fui surpreendido. Poxa, eu não esperava isso. Eu quero dizer a você que Deus nunca passou por isso, nem passará. Tudo que eu e você fizermos de pecado, de certo ou de errado, Ele já sabia que você e eu iríamos fazer. Amém ou não amém? Então nós não temos condições de fazer. Pá! Um susto em Jesus. Não tem como você dar um susto em Jesus. Você não tem como tirar o soluço de Jesus com um susto. Amém ou não amém? Porque Ele é Deus. E um dos atributos de Deus é a onisciência. É saber de tudo. Não é nada que você faça que você vá pegar Deus de surpresa. Ah, mas a gente pode entristecer? Pode entristecer. Como é? Não sei. Eu não consigo entender Deus em sua plenitude. Até porque se eu entendesse Ele em sua plenitude, eu também seria Deus. Amém ou não amém? Mas a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Você pode ser alguém crente que possa olhar para o teu irmão e dizer assim, por favor, não entristeça voluntariamente o Espírito Santo. Diga ao seu vizinho aí, diga. Não entristeça voluntariamente o Espírito Santo. Na teologia da Trindade, nós temos certeza que a Trindade são formadas por pessoas, um único Deus em três pessoas, porque tem atributo de pessoa. Entristecer. Quem se entristece é uma pessoa, sim ou não? Então, a salvação, começando sobre o tema salvação, nós temos que entender que a salvação é um ponto de partida onde tudo começa com Deus para nós. A salvação, ela é a libertação do poder do pecado e da morte. Diga assim, salvação é igual a libertação do poder do pecado e da morte. Entenda, libertação do poder do pecado e da morte. O salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Enquanto nós fomos salvos, isso aconteceu com aquele que entregou a vida a Jesus. Você pode dar glória a Deus? Nós já fomos salvos, Deus nos libertou do poder do pecado e da morte. Mas chegará um tempo, e falaremos depois disso, que Ele nos libertará do pecado. Eu me lembro que um dia, na subida da ladeira aqui, eu fui visitar uma mãe de uma amiga que estava enferma com câncer, a mãe de Rebeca, que não vem mais por aqui, mas a gente sabe quem é. Sabe quem é Rebeca, enfermeira? E eu fui lá, e quando eu fui lá, eu não conhecia a mãe dela, eu fui para orar por ela, e já me levaram, minha mãe dizia, meu filho, vá lá, porque eu acredito que ela não passa de amanhã, ela está mal, está ruim, o médico já mandaram para cá, disseram aquela situação, eu disse, meu Deus. Aí eu fui lá para fazer o que um pregador tem que fazer, falar de Jesus, porque se o problema na tua vida, no teu casamento, um pregador do evangelho chega lá e fala de casamento, sim ou não? Não, fala de Jesus. Se é doença, fala de Jesus. Se chega lá, se é a mente que está deturbada, aperreada, fala de Jesus, porque Jesus, Ele é o remédio para todo e qualquer problema. Amém ou não amém? E quando eu chego lá, eu prego o evangelho para ela, canto aqueles hinos antigos, Ju. E quando eu começo a orar por ela, me vem aquela alegria na alma. Mas você sabe um negócio que a gente não sabe explicar, o Senhor me fez entender, não me disse nada, que ela ia morrer, que ela ia partir. Mas eu não queria,
ser mensageiro de morte, né? Eis que eu te digo, mulher, filho, espera aí que tu vai morrer. Meu Deus. Eu digo, não, Deus não mandou dizer nada, eu não vou fazer, eu não sou obrigado. Mas, como um consolador, eu cheguei por ali, eu disse assim, me lembro como se fosse hoje. Eu disse, minha irmã, depois que você ouviu essa mensagem, nós louvamos, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus de Nazaré e garantir a salvação da tua alma? Ela disse, eu quero agora. Você se arrepende dos seus pecados? Eu me arrependo. A gente orou, se alegrou. Tu estava gordinho? Foi, o gordinho estava lá tocando, não foi? Foi bênção. Aí, na hora que eu fui explicar a ela o que estava acontecendo, eu disse, olha, duas coisas, uma das duas vão acontecer. Ou Jesus vai tirar esse câncer da senhora, ou ele vai tirar a senhora desse câncer. Lembra, gordinho? Eu disse, um dos dois é inevitável. Aprove a Deus tirá-la do câncer. Ela morreu, foi para a glória. Amém ou não amém? Ela dormiu no Senhor, é assim que o crente deve pensar. Assim é essa mensagem da salvação. Primeiro, o Senhor tirou de nós o poder que o pecado tem de nos levar à morte. Mas chegará um dia que o Senhor nos tirará da presença do pecado e estaremos eternamente na presença daquele que nunca pecou. Amém ou não amém? Porque não teremos mais nem substâncias, não teremos nem resquícios, não terá mais nada que nos fará pensar, parecer, viver, sentir como vivemos, sentimos e temos hoje a consequência do pecado. Amém ou amém? Seremos tirados completamente da presença do pecado e da morte. Você pode dar glória a Deus por isso? Assim é a salvação. A salvação, ela é um ato único e exclusivo vindo da parte de Deus. A salvação é a liberação do pecado, foi por meio de Jesus, em sua morte na cruz e ressurreição, que Deus nos ofereceu um dom da salvação. Diga assim, dom. Dom é um presente, meu irmão. Imagina, vamos falar da minha irmã aqui, Edjani, chega para a Thalitinha, diga as duas que são muito amigas, aí ela vai e compra um presente muito bom, um presente caro, que Thalita não pode comprar, mas desejou muito. Aí chega para ela, vou dar um exemplo, um presentinho básico, uma Porsche branca. Aí chega para ela assim, diz assim, Thalitinha, eu hoje veio no meu coração o desejo de lhe dar um presente. Fala, Deus. Aí, quando ela dá a chave à Thalitinha, que não balança, pessoal, tá? Dá a chave à Thalitinha, o documento já no nome dela já, tudo feito, a Thalitinha pega tão constrangido e faz, Janinha, só um minuto, aí vai ali dentro, com muito sacrifício, juntou 1.000 conto, não dá para comprar o parafuso da roda, aí vem, por favor, estou tão constrangido, eu não mereço, tome pelo menos 1.000 para contribuir com o presente. Pessoal, sinceramente, o que acontece com Janinha nessa hora? Se sente alegre ou ofendida? É um presente que ela com tanto sacrifício deu à sua amiga, fez tudo, e aí ela quer acabar, ela quer merecer, ela quer participar do merecimento do presente, que ela não pode jamais pagar, ela não teria como pagar, mas para não dizer que eu não recebi de graça, toma 1.000. Assim nós queremos fazer muitas vezes com o nosso Senhor, que pagou um preço que ninguém poderia pagar, um preço de morte, um preço de sangue, e nós não entendemos a salvação e queremos contribuir com a obra que já é fruto daquele que começou, porque toda e qualquer boa obra que nós fazemos já é resquício da graça em nossa vida, amém ou não amém? Então não faz sentido querermos ser salvos por obras, porque o preço foi pago por Ele e Ele deu. Diga assim, Ele deu. Dom é um presente. Então, trouxe-me aqui uma ilustração para você entender e a gente passar rapidamente para o outro tema. Você percebe que hoje estou tentando trazer uma mensagem mais como um estudo para trazer consciência a nós do motivo pelo qual nós devemos ser gratos e viver em santidade, viver em alegria com comunhão entre os irmãos e o nosso Deus. A ilustração fala de um homem estava naufragando, estava se afogando no mar. Não sabia nadar, estava no fim do seu fôlego, já desistindo, prestes a morrer. De repente vem alguém
e lança a mão num barco e salva-o. E leva para dentro do seu barco. E ele sobe e começa a buscar fôlego. E assim é a salvação. Qual o mérito desse homem? O que ele fez para merecer, para ser salvo? Nada. Quem veio, que deu a mão, que tirou, que socorreu, que fez o boca a boca, que soprou, que alimentou, é quem tem todo o mérito. O outro simplesmente recebeu de graça a vida eterna. Amém ou não amém? O que é salvação? Oportunidade de viver novamente. Nós vemos no capítulo 3 de João, o texto mais famoso da Bíblia Sagrada. Para quem conhece a Bíblia Sagrada, João 13:16. Bora dizer, porque Deus ainda assim tem gente dublando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto foi falado por Jesus a Nicodemos. E Nicodemos estava numa conversa com Jesus e Jesus disse que é necessário nascer de novo para que se recebesse a vida eterna. Aí Nicodemos traz aquela ilustre expressão de assim, vou eu voltar para o ventre da minha mãe depois de velho? Como é que, já pensou Beto, barbudo, calvo? Qual é o nome da mãe dele mesmo que eu esqueci agora? Hã? Tua mãe, o nome da tua mãe? Laís? Mas chama de Lala, é? Lalinha, é. Dona Lalinha com aqueles cabelos dela branco, lindo, aí chega o abençoado, disse, mãe, eu vim aqui, por quê? Porque o pastor disse que eu tinha que nascer de novo. Senta aí para ver como é que ele vai resolver esse problema. Não vai voltar para dentro, irmão. Não vai. Nicodemo disse, vou eu voltar para dentro da minha mãe? Jesus disse, não, Nicodemo, o que é nascido da carne, ou seja, no dia 21 de fevereiro de 1884, eu nasci da minha mãe. Ali não nasce de novo. Você nasceu da sua mãe na data do seu aniversário. Jesus disse, o que é nascido da carne já nasceu, é carne. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Porém, Deus já falava isso desde do Êxodo. Lá em Números capítulo 21, não precisa abrir. Conta a história em que os israelitas estavam saindo, estavam no deserto, e eles estavam desobedecendo a Deus, vivendo do jeito que queriam, murmurando, como o pastor falou esses dias aqui para os crentes da igreja, e começaram a ser picados por serpentes venenosas. Depois você lê esse texto. E começaram a morrer muitos israelitas. Aí Moisés falou com Deus e Deus disse a Moisés, Moisés, prepara uma serpente de bronze, coloca ele numa haste e levanta. A partir de agora, todo aquele que levar uma picada de serpente, diga assim, vai levar a picada, diga. Ele não disse se alguém, quem levar, ou seja, ele podia dizer, a partir de agora, meu povo não vai mais levar a picada. Não, não, ele disse, eu tenho solução para quem levar a picada. Ele não privou os israelitas de continuarem levando a picada. Mas era a picada de serpente venenosa. Então, ele simplesmente disse, Deus disse a Moisés, diga ao meu povo, que quando levar a picada, olhe para a serpente de bronze, e certamente aquele que olhar para ela não morrerá. Amém ou não amém? Lembra que ele disse, Adão, Adão, pode comer de tudo, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente... Já quando ele fala da serpente de bronze, ele disse, certamente no dia que olhar para ela, não... Olha que coisa, ali morre, aqui tem vida. Então o povo levou a picada, e alguns levavam a picada, as consequências da picada é a morte. Primeiro começa com dor, sofrimento, angústia, agonia, depois a morte. Alguns levavam a picada, e você lembra do pecado, que é isso aí, que leva à morte, o salário do pecado é a morte, sim ou não? Levavam a picada da serpente, e alguns iam a óbito, porque ficava, ai, a perna está inchando, começou a necrosar, sofrimento, desespero. E Deus tinha falado, olha para a serpente de bronze, e alguns não olhavam e morriam.
Mas tinham aqueles que ouviram a voz do profeta, a mensagem de Deus, e lembravam, quando levava a picada da serpente, se ela tivesse lá feito uma vibra, agarrada ainda, ele olhava, onde é que está a serpente de bronze? Cadê a serpente de bronze? Está ali. E olhava para ela aqui, ó. E ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tinha a sensação, o sentimento, a revelação interna de que teve uma nova oportunidade de vida, uma nova chance. Como alguém que bateu num acidente de carro, capotou 10 vezes, morreu todo mundo e ele não morreu. Quando ele sai do carro, ele disse: eu nasci de novo. É assim ou não é? Alguém já ouviu uma história assim? Jesus disse: você precisa, Nicodemos, entender que é necessário nascer de novo. Você precisa ter um entendimento no espírito, na alma, que quem recebe a mim tem uma nova oportunidade de nascimento e de ser filho de Deus aos que creem no meu nome. Amém ou não amém? E no mesmo texto de João 3, Jesus disse: é necessário que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado na cruz, e eu e você, que já fomos picados pela serpente, pelo demônio chamado pecado, nós, quando ouvimos a mensagem profética da palavra de Deus, em vez de olharmos para nós, tentando sobreviver, esqueça de olhar para mim e para você. Olhe para Ele que está na cruz do Calvário e diz assim: o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor, em Ti entrego a minha vida, e Ele tem poder para dar vida e vida com abundância. Amém ou não amém? Essa é a revelação da salvação. Depois da salvação, diga assim: eu já fui salvo. Lembra, o cara estava morrendo afogado, já está dentro do barco, já está salvo. Agora o cara está dentro do barco, sem entender nem o que está acontecendo às vezes. Sabia disso? Tem gente que é salvo e se pergunta ele: o que é ser salvo? Rapaz, sei não. Eu sinto um negócio, uma alegria na alma. Ele não sabe explicar. Eu já ouvi alguém dizer assim: rapaz, como é que tu sabe que eu sou salvo? Ele do sertão disse: é porque é como se tivesse um passarinho dentro de mim. Eu não consigo entender essa mensagem. Mas ele consegue entender. Não, porque é uma alegria dentro de mim que eu não sei explicar. Mas como é que vai pregar para alguém isso? Olha, salvação é uma alegria como um passarinho dentro. Não tem como explicar um negócio. Não. Isso é a experiência da pessoa. Amém ou não amém? Então, o cara está dentro do barco, já foi salvo, já está, Deus já salvou. Por isso tem pessoas que estão no leito de morte. Alguém chega lá e prega o evangelho para ele. Eu vi esses dias um testemunho de que Cazuza estava no leito de morte. Tem um livro falando sobre isso. E a enfermeira pregou para ele a mensagem do evangelho. E ele começou a ler a Bíblia, de muitas Bíblias que ele recebeu. Uma delas ele começou a ler. E quando chegou na mensagem da cruz, que ele entendeu o ladrão do lado, o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. E ele se arrependeu e entregou a vida a Jesus. No leito de morte. Aí você pode dizer assim: mas rapaz, eu passo uma vida inteira na igreja, fui salvo e passo uma vida inteira num sacrifício, como se estivesse vivendo para não perder a salvação. Perder o que tu não tem? Que tu não conquistou? Perder o que não é teu? A salvação é dele. Lembra, começa dele, termina com ele. Amém ou não amém? Mas fulano vive numa derrota, vive numa vida de pecado e ele não perde a salvação. Não, talvez ele nunca foi salvo. Amém ou não amém? Não é sobre perder ou ganhar a salvação depois que se diz ter ganho. As obras revelam duas coisas, três coisas: ou que você foi salvo, diga assim: ou foi salvo, ou não foi salvo, diga não foi salvo, ou está num processo de santificação ainda, e não cabe a nós esse julgamento. Amém ou não amém? Pelo menos é o que eu encontro na Bíblia. Eu queria encontrar outra, não encontrei ainda. Mas eu acredito, ou foi salvo, ou não foi salvo, ou está num processo de santificação. E agora eu quero falar sobre justificação. Diga assim: eu já fui salvo, diga. Fala com o teu irmão, diga assim: fala salvo. Sim, fala salvo, é salvo, irmão. Por quê? Porque ele me deu, ele comprou, ele pagou. Acabou-se, irmão. Não merece nada. Você pode dizer assim: fala imerecido. Entendeu? Você não merece nada. Você é uma terra. Foi ele que pagou o preço. Você pode dar glória a Deus por isso?
Pronto, irmão. A justificação é a declaração de justiça perante Deus. Após a nossa salvação, e a justificação não pode vir antes da salvação. A justificação, ela é uma declaração legal de que diante de Deus, e não é diante dos homens, diante de Deus, somos considerados justos, não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da obra redentora de Cristo. Em Romanos 5:1, abra aí Romanos 5:1. Menino, rapidinho, menino. Parabéns. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados o quê? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados o quê? Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Ei, nós somos declarados justos. Justos. E temos paz com Deus. Ou seja, só dá para ter paz com Deus depois que é declarado justo. Então, o homem precisa ser justificado porque, devido ao pecado, ele está separado de Deus e sujeito à condenação eterna. A justificação é necessária para restaurar o relacionamento quebrado entre o ser humano e o Criador. Vamos ver isso. O pecado e a separação de Deus é o primeiro tópico que explica a justificação. Deus ensina que todos os seres humanos, todos, sem exceção, desde Adão e Eva, já foram separados de Deus por causa do pecado. Romanos 13:23, abre aí. Estão entendendo, né? Fomos primeiro salvos pela fé em Jesus. Depois de salvo, vem a justificação de Deus. Romanos 13:23 diz, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória. Nunca vi essa versão. Achei maravilhosa. Menino, essa estou lendo agora surpreso. Como um novo na fé, o neófito. Pois todos pecaram. Diga assim, todos. Irmão, quem sabe o que significa todos em hebraico? É todos, irmão. Todos, em hebraico, em grego, em latim, em inglês, é todos. Isso quer dizer, você não vai encontrar nenhum ser humano nascido de homem e mulher, ou seja, macho e fêmea, pecadores que sabem fazer pecadores. Amém ou não amém? Aliás, faz amor, quem faz menino é Deus. Todos eles pecaram e estão separados da glória de Deus. Não alcançam o padrão da glória de Deus. Existem pessoas que têm um padrão muito alto de cobrança e nós, seres humanos, não alcançamos o padrão desse ser humano. Quem conhece alguém assim? Que exige demais e cobra demais? Levanta a mão até feder para eu ver. Você não conhece não? Vocês estão morando onde, hein? Eu acho que sou eu que ando com muita gente exigente. Tem gente que cobra tanto que é muito difícil o padrão, muito alto o padrão. Tem marido que exige demais. Tem mulher que exige demais. É assim ou não é? Tem pai que exige uma perfeição do filho, da filha, que parece que aí fica aquela opressão. E o ser humano cresce em função de agradar pai e mãe. Aí fica frustrado. Aí também gera outros frustrados. E aqui a gente está, amém ou não amém? Um bando de frustrado. Agora, imagina tentar alcançar a justiça de Deus. É impossível. Deus é perfeito, meu irmão. A justiça de Deus também. Então a exigência dele é plena, é total. Olha o que está escrito em Romanos 2:6. Diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o pecado deve ser julgado e a justiça precisa ser feita. Se Deus, que é justo, diz que vai nos cobrar mediante as nossas obras, como é que eu e você está diante de Deus? Diga assim, lascado. Lascado não é pecado, é quebrado no meio. É lascado em banda. Se Deus disse que o salário do pecado é a morte, alguém aqui peca? Meu irmão, só tem anjo aqui, glória a Deus. Eu não sei porque eu estou falando aqui hoje. Aí Deus disse que cada um será cobrado segundo as suas obras. Irmão, não tem escapatória. Aí, Deus sabendo disso, no entanto, Deus, em sua glória, graça e misericórdia, ofereceu uma maneira para que o homem fosse justificado, sem que sua justiça fosse comprometida, porque Deus não faz arrumadinho.
Deus disse: pecou, vai receber salário, a morte. Ele poderia, se fosse eu, dizer assim: vou tirar por menos, vice. Vou acabar. Eu disse isso, mas eu vou desdizer isso aí, porque, né? Mas Deus não. Se Deus disse, irmão, Ele vai resolver, nem que Ele mesmo pague o preço que tenha que ser pago. Deu para entender? Como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quantas vezes nós cantamos assim: Tu és fiel. Você pode cantar comigo? Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus. Mentira, é mentira. Deus é fiel à sua palavra. Ainda que você deixe, corte, quebre a aliança, faça o que quiser fazer, eu permaneço fiel, diz ao Senhor, a Ele, aos seus princípios, à sua palavra. Porque se você, a Bíblia diz que eu serei fiel, eu sou fiel, porque ele disse, Deus é fiel, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, a alma que pecar certamente, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Assim como diz, aquele que confessa e deixa, alcança, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Agora, seja você infiel e espere de Deus fidelidade à sua infidelidade. Não, Deus é fiel a mim. Eu enganei meu irmão aqui, mas Deus é fiel a mim. Deus não vai nunca dizer a ele: ah, vai, Deus vai compactuar com a tua safadeza, porque Deus é fiel a tu. Né? É fazer de Deus homem, irmão, mentiroso. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não é fiel a homem, Deus é fiel a Ele. Deus é fiel à sua palavra. E o homem que é fiel a Deus, o homem que anda no caminho bom, Deus confirma os seus passos. A Bíblia diz, se tu andar pelo caminho da bênção, a bênção do Senhor correrá atrás de mim e de você. Amém ou não amém? Mas se for para o caminho da maldição, Ele é fiel, e a maldição correrá atrás de mim e de você. Ele é fiel à sua palavra. Porque se Ele fosse fiel a mim e a você, eu iria para a bênção e a bênção vinha atrás de mim. Mas se eu quisesse ir para a maldição, a bênção também viria atrás de mim. Mas não é assim, a palavra dele diz assim, Ele é fiel. Diga-me, Ele é fiel. Sabia que está escrito isso uma única vez na Bíblia? Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, se eu não me engano. Deus fiel. Só tem uma vez escrito assim. Então, a justificação de Deus foi a forma que Deus encontrou em sua justiça de cumprir a exigência, sem corromper, sem arrumadinho, sem criar uma nova lei. O impossível esforço humano de tentar se justificar, é o terceiro ponto da justificação. O homem por si só não pode se justificar diante de Deus, não importa o quanto ele tente ser bom ou fazer boas obras, sempre haverá falhas em sua justiça, pois todos são falhos e imperfeitos. Isaías 64:4. Nós precisamos entender que eu estou falando de Romanos, capítulo 3, versículo 30, não é assim? Romanos foi escrito por Paulo, e Paulo estava falando para uma sociedade que ele conhecia muito bem. Paulo nunca trocou de nome, pessoal. O nome de Paulo não era Saulo e virou Paulo. Ele era Saulo porque ele era judeu, israelita, filho de mãe judia, da tribo de Benjamim, criado, doutrinado aos pés de Gamaliel, conhecia a lei como poucos, e sabia que, segundo o judaísmo, os israelitas, eles tinham um entendimento de que eles esperavam o Messias, mas que eles seriam salvos, resgatados, no sentido
resgatado da opressão por obedecer à lei. Mas também falava Paulo para a igreja em Roma, que era contida por judeus e gregos, e sabia que já os gregos tinham uma outra visão de salvação, por aperfeiçoamento intelectual, filosófico, crescimento. Aí Paulo vem e pega os dois, os gregos, romanos e o judeu, coloca num pacote só e diz, olha, para vocês entenderem a justiça de vocês. Aí começa, pá. Aí ele vem explicar isso aqui. E olha o que está em Isaías 64 e 4. Porque desde o começo do mundo... Não é isso não. E 6, amado. 64, 6. 64, 6. Isso. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos. O nosso pecado nos leva embora como o vento. Diga assim, trapos imundos. Para nós, a gente é um paninho sujo, não. Você tem que entender que quando Isaías falou aqui, falou num contexto cultural. As mulheres de hoje, tem até uma música, né? Eu não preciso de dinheiro para... Não preciso de muito dinheiro, não tem um negócio desse, né? Hã? Eu só preciso de dinheiro para comprar o mel, o que mais? O leite das crianças e o motos da mulher. Pois é isso aqui que ele está falando. Hoje tem o motos é uma marca, né? É um absorvente. Tem OB, né? Irmãos, hoje é tecnologia. A mulher está jogando beach tênis, está correndo na academia, está fazendo desfile, está trabalhando, está em tudo e está naquele período. É assim ou não é? Naquela época não. Naquela época ela tinha regras terríveis a seguir. Se isolava porque ela era tida como uma mulher impura, imunda, melhor dizendo. Não era impura, imunda. Naquele período, ela se isolava porque ela estava naquele período da mulher. É tão sério isso que aquela mulher do fluxo de sangue, que de 12 anos sofria, quando foi ter com Jesus, ela foi escondida sem aparecer por baixo para ninguém, porque ela podia ser apedrejada se tocasse alguém naquele período, e ela sofria há muitos anos. Só que Isaías fala que a nossa santidade, a nossa justiça diante da justiça de Deus é como trapo de imundícia, ou seja, é como aquele paninho que a mulher usava naquele período, porque não tinha motos nem tinha OB. Aquele paninho depois de usado, que era podre, que não tinha a tecnologia de higiene de hoje, Deus disse, a tua justiça, a tua santidade perante mim é como se fosse aquele paninho que a mulher usa depois de 7 dias. E aí? É impossível alcançar a justiça de Deus. É impossível alcançar a santidade diante de Deus. Porque é o mais puro dos homens aqui, é como um trapo de imundícia. Olha para o teu irmão e diga assim, fala trapinho. Irmão, está ficando rindo ainda não? Meu Deus. Porque vai fazendo a gente ficar pó, irmão. Vai fazendo a gente ficar o germinho de Jacó. Mas eu penso que depois que a gente entender essa mensagem, vamos sair daqui dizendo assim, eu não mereci, eu estava morrendo afogado, eu estava indo para o inferno, eu não tinha jeito, a minha justiça não presta para nada, mas Ele resolveu sacrificar por amor de mim, e me salvou, me justificou, me santificou, e vai me glorificar no dia que a trombeta tocar. Aí eu e você vamos ter a alegria na alma para viver, para agradar o nosso Senhor, amém ou não amém? É impossível o homem alcançar a santidade. A justificação, meus irmãos, é pela fé. Antes de passar a justificação pela fé, eu quero que você abra aí Romanos 13:20. Romanos 13:20 diz, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Irmão, a mensagem que eu estou trazendo aqui é para dizer a você, vive em pecado, é isso? Sim ou não? Hein? Meu Deus, estou com medo. A mensagem é para dizer assim, viva de todo jeito, é isso? É para dizer, irmão, tu já era para estar morto. O que tu fizer de bom é lucro para você.
O que você fizer de bom está agradando o coração do Pai. Porque em meio a todo o problema que nós temos do pecado em nós, ainda assim, pelo Espírito dele em nós, nós queremos fazer a vontade do nosso Pai. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não tem prazer no pecado. Amém ou não amém? A justificação pela fé, a boa notícia do Evangelho, e é essa a boa notícia, é que Deus providenciou uma maneira para o homem ser justificado. Em Romanos 13, 24, Paulo ensina que, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a justificação não é alcançada por méritos próprios, mas pela fé em Jesus. Jesus, com o seu sacrifício na cruz, tomou sobre si a pena que era nossa. Ele nos oferece sua justiça e paga a dívida do nosso pecado, tornando-nos justos aos olhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, diga assim, Deus fez de Cristo. Cristo não era pecador, Cristo nunca pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Mas o próprio Pai fez dele. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus, irmão. A necessidade de um relacionamento restaurado, a justificação, é fundamental para o ser humano seja reconciliado com Deus. Sem ela, a pessoa permanece sob a ira de Deus. Diga assim, ira de Deus. Romanos 1 e 18, para não ficar em minhas palavras, como diz os irmãos. Romanos 1 e 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Irmãos, Deus, diga assim, Deus é bom, mas Deus se ira. A ira de Deus. A pior coisa que o ser humano pode experimentar é a ira de Deus. E quando nós somos salvos, irmão, nós não somos salvos do diabo, nós somos salvos do alvo da ira de Deus. Porque Deus fez o inferno, não foi para nós. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Ou seja, toda a ira está aplicada lá. Mas a gente pode segui-los se quiser. E vamos receber, se não entregar a vida a Jesus, se não receber a Cristo, se não for salvo, se não for justificado, a mesma condenação que foi preparada para o diabo. Ou seja, muita ira. Então talvez você fui salvo do diabo, você nunca será salvo do diabo. Eu e você seremos ou fomos salvos da ira, do alvo da ira de Deus. Às vezes não conseguimos compreender isso, mas a Bíblia diz isso. A justificação nos coloca em uma posição de paz com Deus, permitindo-nos agora viver em comunhão com aquele que tinha ira. Você precisa entender que Deus tem uma ira, porque os nossos pecados matou o filho dele. Você não entende isso? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. O que você faria com alguém que cuspiu na cara do teu filho? Com alguém que humilhou ele inocentemente diante de todos? Que empurrou uma lança? Que chicoteou ele? Que humilhou, que sangrou, derramou tudo nele inocentemente? O que você faria? Você que é pecador queria matar também, queria descontar? Sim ou não? Van. Hein, gordinho? Agora imagina Deus que é santo, vendo alguém fazendo mal ao filho dele que é santo. E você sabe quem matou ele lá? Você. Eu. É o que está escrito pelo profeta Isaías. As vossas transgressões, os vossos pecados mataram o Filho de Deus. O meu pecado matou Jesus. O seu pecado matou Jesus. Você consegue entender isso? Diga assim, amém.
Então existe a ira de Deus sobre todo ser humano, porque por causa do pecado da humanidade, Cristo teve que morrer. Mas quando nós recebemos o sacrifício de Cristo por nós, aí nós temos reconciliação com o Pai que está nos céus. Amém ou não amém? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós um dia morreremos, mas ressuscitaremos como Cristo ressuscitou e viveremos eternamente com o Pai. A ira de Deus está agora em Ele já fez o que tem que ser feito, já mandou o seu Filho, já sacrificou, e ainda tem muitos que não reconhecem isso e não querem receber Ele como seu Senhor. Vão ficar com a ira, está tudo certo. Cada um só tem o que merece, amém ou amém? Nós merecemos o inferno. Jesus nos dá pela graça a salvação. Até a salvação é por mérito. Diga assim, a salvação é por mérito, mas o mérito é de Jesus. Tudo é por mérito, irmão. Meritocracia. A graça é para nós, mas alguém pagou um alto preço. Amém ou não amém? Não tem nada de graça, não. Existe uma expressão no business americano que diz: não existe almoço grátis, não tem salvação grátis. Alguém pagou o preço porque Deus é justo. Amém ou não amém? Você e eu recebemos porque alguém pagou. Então, depois de justificados, começa o processo de santificação. Diga assim, processo de santificação. A salvação e a justificação é um ato de Deus imediato. Não tem atraso, não é agora, eu estou sendo salvo e vai ter um processo de pum, estava morto e reviveu. Amém ou não amém? Estava separado e agora está reconciliado. Estava condenado e agora está libertado. Estava oprimido e agora pode viver em alegria diante de Deus. Amém ou não amém? É algo que é imediato. Salvação e justificação é algo imediato. Na hora que se crê em Jesus como Senhor da sua vida, é salvo. Porque está escrito, se crê com o teu coração e confessar com a tua boca, será salvo. Amém? Tem alguém salvo aqui? Tem? Glória a Deus. Mas a santificação não. A santificação é um processo, meu irmão. Chegamos ao ponto crucial da mensagem de falar sobre santificação. A santificação não é algo instantâneo. É um processo contínuo pelo qual Deus nos conforma cada vez mais à imagem de seu Filho, Jesus. Ele vai nos moldando, nos fazendo parecer mais com Jesus. Você começa na vida salvo do jeito que você era antes. Matava, roubava, mentia, se prostituía, fazia tudo que não prestava. Agora foi salvo. Agora começa a se limpar. Aliás, começa a ser limpo por Jesus, falando melhor. Não começa a se limpar. Porque começa a se limpar é como se tivesse ele fazendo um processo de santificação em si próprio. É mais ou menos assim, o cara está melado de graxa, com a roupa branca, aí ele mela uma pontinha de graxa. A mão dele está toda melada de graxa. Diga assim, mão melada de graxa. A minha mão só não toda melada de graxa. Tem uma pontinha só uma pontinha. Aí vai eu me limpar. É eu e você querendo se santificar. Tem só uma pontinha, eu vou me santificar. Aí eu só roubava, e agora? Agora eu roubo e sou hipócrita. Não, eu só era hipócrita, agora eu roubo, sou hipócrita e minto que não sou hipócrita. Quanto mais eu tento me limpar, me santificar, mais eu estou querendo trazer glória para mim. Mas aquele que recebeu o Espírito que salvou, também recebeu o Espírito que santifica de glória em glória. Amém ou não amém? É mais ou menos assim, eu estou aqui, ó. Aí eu estou mais escurinho aqui, sim ou não? Mas aí eu começo, depois que eu recebi vida, eu estava morto em meus pecados. Aí eu recebo o Espírito que me deu vida, que está dentro de mim e que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Você pode dar glória a Deus, quem é filho de Deus? Aí eu me levanto, porque Ele me levantou, e Ele começa agora a andar comigo no caminho em que Ele preparou para mim. Efésios capítulo 2, versículo 10. Abre aí para a igreja ler. Efésios capítulo 2, versículo 10.
Versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é o nome de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Lê aí o versículo 10. Tem outra versão que diz: a fim de andarmos em boas obras, no caminho de boas obras, que Ele preparou para que nós andássemos. Então eu estava morto, aí Ele me salvou, dê glória a Deus. Aí Ele me justificou, diga, dê glória a Deus. Aí agora Ele começa a me tirar das trevas e começa a aparecer na luz. E eu começo a me aproximar de Jesus, e eu começo a aparecer mais com Ele, e eu começo a andar num caminho de santificação, e vai sendo luz, e luz, e luz, até que seja dia perfeito, diz a palavra de Deus. Amém ou não amém? Santificação é andar num caminho que Deus preparou para nós andarmos, a fim de parecer cada dia mais com aquele que nos salvou, o seu Filho, para chegarmos no ponto final de glorificação. Está dando para entender? Diz amém? Santificação, processo de transformação. Agora, irmão, chegamos a um ponto crucial de santificação. Estou repetindo o que está escrito aqui. Vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 3, Paulo escreve: a vontade de Deus é a vossa santificação. Irmão, não tem boquinha. O problema é que nós queremos que Deus faça por nós tudo. Irmão, Deus vai te encher do Espírito Santo. Quem crê nisso? Mas quem vai orar é você, irmão. É ou não é? Deus vai te dar conhecimento, revelação na palavra. Quem crê diz amém. Mas quem vai ler a Bíblia é você, irmão. Eu me lembro de Té, meu cunhado. Quando se converteu, irmão, era uma bênção, passava não sei quantas horas orando, fez um negocinho na casa dele lá, todo dia, passava não sei quantas horas. Aí eu disse: irmão, bom demais orar, tem que orar mesmo, agora tem que ler a Bíblia, irmão, lê a Bíblia, nada de ler a Bíblia, só orar. Aí um dia, eu saía com ele, eu pregava, ele via eu ganhando pessoas para Jesus, pregando o Evangelho. Aí algumas pessoas questionavam e eu respondia com a Bíblia, e tudo que questionava, eu respondia. E eu disse assim: ele, Tei, o Senhor, não tenha medo não, Jesus prometeu que Ele vos fará lembrar todas as coisas na hora que for preciso falar, não se preocupe que Ele faz lembrar. Aí um dia até chega para mim e diz: irmão, estou numa tristeza. O que foi? Meu irmão, fui falar com o caba, eu acho que o caba era testemunho de Jeová, parece. Fui argumentar, o cara me botou no bolso, me mascou como um chiclete, me deu uma tristeza. Deus não disse que ia me lembrar, irmão? Deus não disse que as palavras chegariam na minha boca? Eu disse, e Ele é fiel. Se por que não fez? Irmão, tu já leu a Bíblia? Toda não. Como é que vai lembrar do que tu não conhece? Deus falou que vai tu lembrar, não é da revelação não. É isso que eu te digo, está escrito em Isaías capítulo 4. Não, irmão, tu já leu? Não. Como é que tu vai lembrar de algo que tu não lembra? Tu nunca leu. Amém ou não amém? Então, é importante saber que a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso nos mostra que a santificação é a vontade de Deus para todos os crentes. Não é para o pastor, para a mulher do pastor, para o filho do pastor, para o menino do louvor, para a da bandinha. Não. É para todo mundo. Não é porque nós estamos aprendendo que a santificação dele em nós vem através dele, que nós perdemos a responsabilidade de andar no caminho que ele preparou para nós. Sim ou não? Deus se coloca, se permite. Deus se permite, em sua soberania, nos chamar de cooperadores com Cristo. Ele podia fazer tudo só, sim ou não? Mas ele nos chama de cooperadores. Nós cooperamos com Cristo na mensagem do reino de Deus, na pregação do Evangelho. E por que não cooperarmos para que a santificação seja algo menos doloroso em nós? Fugindo da aparência do mal, lendo a Bíblia, orando, indo para a igreja, amando, perdoando, até Jesus voltar. Amém ou não amém? 2 Coríntios capítulo 13, 18. Olha o que está escrito. 2 Coríntios capítulo 13, 18. Portanto, todos nós
dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com... Meu irmão, gradativamente, de glória em glória. Hoje eu era viciado em mentir. Eu mentia por... Sabia que tem gente que mente por nada, irmão? Sabia disso? Que tem gente que é viciada em mentir. E eu já... Irmão, mentir por quê? Não sei. A pessoa disse assim, não sei, simplesmente veio eu, pá, falei. E depois segurei. Eu disse, meu Deus do céu. Eu tive o privilégio, entenda, alguns podem entender como desprivilégio, né? Qual é o contrário de privilégio? Desprazer, tá. De como pastor, num gabinete pastoral uma vez, uma ovelha chegou para mim e disse, pastor, o senhor pregou domingo passado sobre santificação, essa mensagem. E eu precisava conversar com o senhor, eu sou ladrão. Eu disse, ladrão? Ladrão? É mesmo, irmão? Crente de não sei quantos anos. Tu conhece, mas não sabe quem é, porque eu não digo, nem o pastor eu digo, foi um segredo que foi falado em gabinete pastoral? Ladrão. Eu disse, meu Deus. Mas para poder eu entender e te ajudar, tu rouba por quê? Não sei. Vacilou, eu roubei. Em casa, na família, na igreja, onde foi? Eu disse, meu Deus do céu, mas por quê? Não sei, depois eu me pergunto, por que foi que eu fiquei? Eu não preciso disso. Você tem noção, irmão, que alguém pode estar do seu lado. Pega assim na mão, bate na pessoa assim, bata assim, diz, és tu ladrão? Pergunta. Irmão, parece brincadeira, né? Mas o teu vizinho pode ter um problema que você nem imagina, e você pode ser um problema do teu vizinho que você nem imagina, que ele nem imagina. Tem isso no meio da igreja, irmão. Só que essa pessoa disse a mim que depois que confessou e foi curado, porque a Bíblia diz, se tu quer ser perdoado, tu confessa a Deus, confessa a quem tu pecou contra a pessoa, mas tu quer ser curado, a Bíblia diz, confessais uns aos outros, para que sejais curado. Naquele dia ele confessou, colocou para fora tudo, nós oramos e nunca mais ele roubou para a glória de Deus. É crente, irmão. Amém ou não amém? É um negócio que eu digo, para mim é um privilégio saber do negócio desse. Porque eu vejo o que Deus me ensina, o que a Bíblia está dizendo aqui assim, eu vejo na prática no nosso meio. Santificação. Ele podia passar o tempo todo querendo se santificar, sozinho, tentando. Você acha que ele não sofria, não? Será que ele não tinha vergonha, não? Será que ele não dobrava o joelho e não dizia, meu Deus, por que eu faço isso? Não. Mas um dia o Senhor chegou e ele, para o processo de santificação dele, ele precisou confessar a um pastor. Vê que negócio. Comedor de farinha, como eu. Mas não era sobre eu. Era Deus querendo tratar algo nele, amém ou não amém? Então eu lhe aconselho, o seu pecado que você vem tentando lutar e não consegue vencê-lo, o seu processo de santificação, talvez passe pelo processo de confissão a alguém que não vai sair espalhando por aí o teu pecado, dizendo o que você fez, e sim vai orar por você, vai chorar com você e vai se alegrar com você, porque você está crescendo, se santificando de glória em glória, de glória em glória, amém ou não amém? A santificação, irmão, é como se fosse mais ou menos assim. Eu botei aqui uma ilustração. Imagina um pedaço de ouro bruto sendo colocado em um forno quente. À medida que o fogo purifica o ouro, as impurezas são removidas e ele se torna mais valioso e brilhante. Esse processo não é instantâneo. O ouro é ouro, irmão, mas o processo de purificação não é instantâneo. E ele acontece ao longo do tempo, com o calor do fogo, agindo continuamente para purificar o metal.
É eu e você indo para a igreja, ouvindo a palavra. É eu e você meditando na palavra, orando, é num louvor, é num ambiente espiritual, numa atmosfera espiritual, que o fogo vai se aquecendo, a chama do Espírito Santo vai nos santificando, fazendo com que as impurezas vão saindo e você comece a ter ainda mais o brilho de Cristo. Amém ou não amém? O brilho de Cristo tem feito aqueles irmãos. Eu já cheguei a ver num lugar, aí um irmão olhou para mim assim de cima a baixo, eu de paletó e gravata. Paletó e gravata, irmão. Sem barba. Uma Bíblia na mão. É o quê? É o quê? É crente, irmão. Bleando na Assembleia de Deus. Aí a irmã olhou assim e fez: vejo algo diferente em tu. Tu tem um brilho do Espírito. Eu digo, é. Mas no outro dia eu não estava de paletó, não tinha brilho nenhum. Não é esse, não, irmão, não é esse brilho aparente não, irmão. É algo que o olho humano não consegue ver, mas o mundo espiritual consegue entender. Que quando você chega, se tiver demônio, você dá uma palavra e o demônio sai em retirada, porque você tem o brilho do Espírito Santo. Amém ou não amém? Tem alguém enfermo e você ora e o brilho chama-se autoridade do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida. Amém ou não amém? Não é algo aparente não, irmão. Não se iluda não. Porque tem gente que vai para o inferno profetizando, quanto mais de paletó e gravata. Para finalizar, glorificação. Já aprendemos sobre salvação, sim ou não? Quem é salvo aqui da glória? Já aprendemos que fomos justificados imediatamente junto com a salvação. Quem aqui foi justificado? Quem aqui é justo porque Deus justificou da glória? Deus olha para mim, para você e vê o sacrifício de Cristo. Então somos justificados pelo sacrifício dele. Amém ou não amém? Quem aqui está num processo de santificação? Levanta a mão. Diga assim, ô glória. Santificação, irmão, de glória em glória. Cada um está pagando um preço hoje aqui. Pagar um preço, porque a carne, a Bíblia diz que a nossa carne, ela pende para o pecado, mas nós seguramos na mão de Jesus. Jesus me ajuda, segura minha língua, segura meu corpo, me dá controle sobre minhas emoções, sobre meu físico, meus membros, para glorificar o teu santo nome. Se tu me der, olha, diga assim, fruto do Espírito. Irmão, não é o fruto do crente, não, é o fruto do Espírito Santo em nós. Você consegue entender que até o fruto do Espírito é dele em nós? Amém ou não amém? Então, quando eu manifesto domínio próprio sobre meus membros, sobre meus pensamentos, sobre minha língua, irmão, e a língua, meu irmão, eu tenho falado tanto sobre isso, não sei quem foi que conversei esse dia, alguém aqui que eu esqueço, eu estou com algum problema. Eu converso com 2 dias, eu não sei o que eu estava falando. Eu me lembro do assunto, mas não sei com quem foi. E se eu disser, foi ontem, não foi ontem, foi semana passada. É um negócio que eu não sei explicar. Eu estava no carro dizendo, me lembrei, foi com o Ricardo, me lembrei agora. Eu dizendo, Ricardo de Larissa, eu disse, Ricardo, o homem na Bíblia que mais conheceu Jesus, a meu ver, eu posso estar enganado, mas a minha interpretação é essa, chama-se Tiago, o irmão de Jesus. Porque todo mundo encontrou com ele depois, foi ou não foi? Pelo menos a Bíblia não mostra. Mas Tiago cresceu com ele, sabia como era em casa, como comia, como falava, os pensamentos, tudo conhecia. E quando cresce, escreve um epístolo e fala assim, o homem, ele diz, o cavalo, um negocinho aqui, eu controlo ele para um lado e para o outro na boca. Um grande navio com um leme bem pequenininho, controla se ele vai para um lado, se ele vai para o outro, domina tudo. Mas o homem não consegue controlar um membro pequeno como a língua. E aí? Aí a Bíblia diz, aquele que controla a língua, este é perfeito. Irmão, perfeito para Deus não é aquele que não erra, é aquele que controla a sua língua. E perfeição ali no original não é aquele que não erra, chama-se maduro, diga assim, maduro. Então, se você conseguir controlar a sua língua, você está sendo um crente maduro, que para Deus é a mesma coisa que perfeito. Amém ou não amém? Fofoqueiro. A língua coça. Então, no processo de santificação também tem que santificar a língua, amém ou não amém? Porque a mesma língua que dá glória a Deus não pode ser a língua que fala mal dos irmãos. A mesma língua que
da aleluia não pode ser a língua que derrama veneno ferino para denegrir a imagem de outra pessoa. Amém ou não amém? Ai de você se não controlar a sua língua. Porque Deus vai lhe santificar de um jeito ou de outro. Amém ou não amém? Diga assim, glória a Deus. Ele vai santificar. E às vezes santificação de Deus dói. Às vezes santificação de Deus leva a gente para um processo que nós não queríamos. Mas se você não quer ser santificado porque você é molinho, você vai ser santificado como durinho. E quem tem dura cerviz não aguenta o aguilhão do Senhor. Dura cerviz é aqui, ó. Só aguenta um cascudo, puf, do Senhor, aí fica molinho, eita caramba. Amém ou não amém? A glorificação é a promessa da plenitude. Por fim, a glorificação é a finalização da obra de Deus em nós. Quando Cristo voltar, seremos transformados de uma vez por todas. A glorificação envolve a redenção completa de nosso corpo. E, finalmente, seremos livres da presença do pecado. Romanos 8,30 diz: vemos que assim como fomos justificados, seremos glorificados. A glorificação é o estado em que recebemos o corpo glorioso, imortal, incorruptível, como o nosso corpo, como o corpo de Cristo, após sua ressurreição. Não mais seremos sujeitos a doenças, à morte ou ao pecado. Será a última vez que nós teremos o sofrimento de doença. Não será mais possível ficar doente. Não será mais possível pensar coisas ruins. Não será mais possível morrer. Por quê? Porque o corpo será glorificado. E tudo de ruim em nós está em nós por causa do pecado que ainda reina não, porque se é crente não pode reinar o pecado em nós. Amém ou não amém? Ainda se manifesta em nós. Então, é muito importante que nós saibamos, porque saber o que é salvação, saber o que é justificação, saber o que é santificação, saber o que é glorificação, não fará você ser salvo, não fará você ser justo, não fará você ser santo e não fará você ser glorificado. Saber não muda nada. Agora diga assim, crer muda tudo. É muito diferente disso, uma coisa da outra. Tem gente que está obeso de informação gospel. Você vai falar, não, já sei. Não, mas eu estou sabendo já. Você vai dizer assim, não, porque a Bíblia diz, não, aí ele cita o versículo. Menino, mas você crê? Aí é o problema, é crer. Amém ou não amém? Enfim, este é o fim da nossa esperança em Cristo, a glorificação. Ela é o alvo final para o qual nos dirigimos, a promessa que nos sustenta nas dificuldades da vida. Em 1 João 13:2, o apóstolo João declara: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquele que havemos de ser. Diga assim, agora somos filhos de Deus. Irmão, não é amanhã, agora já somos filhos de Deus. Porém, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Eu aqui estou lutando, estou gordo, mas eu creio que quando eu for glorificado, vai ser com um tanquinho. Amém ou não amém? Não, eu posso crer como eu quiser, irmão. Amém ou não amém? Para mim é seu se você não crer. Porque eu pergunto, o que é gordura se não inflamação? O que é inflamação se não doença? O que é gordura se não uma doença na mente? Amém ou não amém? Eu fiquei arretado com um tal de Joel J esses dias. Aquele miserável falou uma verdade. Tu não vence uma batatinha, vai vencer o quê? Eu digo, é mesmo? Meu Deus. E eu comendo a batatinha lá, mas querendo descer. Meu Deus. Que vergonha. Mas eu deixei a coca normal, estou na zero. Grande coisa. Irmão, é uma porcaria, irmão. Ainda bem que eu vou ser glorificado. Amém ou não amém? É, irmão, eu digo isso, hein? Para finalizar, irmão. Ai, meu Deus. A metáfora mais simples que eu pude encontrar foi a da borboleta. Imagina uma lagarta que após uma longa transformação no casulo, emerge como uma bela borboleta. A lagarta não tem comparações com borboleta. Não dá para comparar não, irmão.
Sua aparência e capacidade de voar são totalmente novas. Veja, a outra nunca tinha nem como andar direito. Agora voa. O processo é completamente irreversível. Ela pode deixar de ser lagarta para ser borboleta, mas jamais, diga assim, jamais deixa de ser borboleta para ser lagarta de novo, irmão. A sua aparência e capacidade de voar são totalmente novas. O processo é completo e irreversível. E agora a borboleta pode viver livremente em sua plena glória. Irmãos, a aplicação é a seguinte: a glorificação é a transformação final, em que quando Cristo voltar, seremos completamente transformados, livres da presença do pecado e da morte. É exatamente isso. E assim como a lagarta se torna uma borboleta, nossos corpos serão transformados e glorificados, refletindo a perfeição de Cristo. A glorificação é o fim da jornada da salvação, onde estaremos para sempre com Deus. Amém ou não amém? Em resumo, irmãos, fomos salvos por uma obra de Deus. Fomos justificados imediatamente, saímos de condenado para receber a sentença de justo imediatamente, por causa da presença de Jesus, do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Estamos num processo, alguns de nós, porque alguns não foram nem salvos ainda. Diga misericórdia. Mas é verdade, eu não sei quem, tá? Você pode ter cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, vir para a igreja como crente, falar como crente, mas não ser crente, irmão. Já tem aquele filme profético ali, The Walking Dead, já viu? Está lá, irmão, é um mod de zumbi. O que é aquilo ali? O que é um zumbi? É um morto, ele está morto, mas ele acha que está vivo. E às vezes eu e você, ou eu não, você, eu estou salvo, em nome de Jesus. Mas às vezes você está vindo para a igreja, tem compromisso porque tem que ir para o culto, tem que fazer não sei o que. Você está tão ocupado com a obra do Senhor, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor da obra, não tem nem relacionamento com Ele. E você é um zumbi, é alguém que está morto, mas acha que está vivo e se comporta como vivo. Mas no dia que se confrontar com a trombeta tocando, vai perceber na última hora que não subiu, porque nunca entregou a vida a Jesus. É pesado, né, irmãos? Mas a alegria a salvação é de graça. Você só precisa crer, porque se creres, verás a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus é aquele que será glorificado por Ele. E quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que aqueles que estão mortos, aqueles que morreram em Cristo, aquele teu parente que entregou a vida a Jesus e morreu em Cristo, quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que o mar dará conta dos seus corpos. Irmãos, eu fico pensando, imagina um tubarão que comeu alguém. Já morreu o tubarão, já morreu a pessoa. O tubarão já virou pó dentro do mar. Para você ver a grandeza do poder de Deus. Quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que o mar dará conta dos seus mortos. E quem morreu primeiro, pode ser numa catatumba, pode ser debaixo da terra. A Bíblia diz que esse corpo será glorificado e será arrebatado em um piscar de olhos. Amém ou não amém? E está escrito também, nós que estivermos vivos, é possível que eu pregando aqui, a trombeta toque, e eu e você, que já entregou a vida a Cristo, seja glorificado, e subamos à presença de Deus, e nos encontraremos com Ele, e veremos Ele como Ele é. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé? Diga assim, eu fui salvo. Não, diga assim, eu fui salvo. Diga assim, eu fui justificado. Diga assim, eu estou sendo santificado. E eu serei glorificado para a glória dele. Amém ou não amém? Porém, isso só é verdade se você entregou a sua vida a Jesus. Se você não reconhecer o sacrifício de Cristo ao ponto de recebê-lo como seu Senhor, diga assim, Senhor. Se você não recebeu como seu Senhor, você está ainda debaixo da ira de Deus. E Deus não quer para você isso. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra que o Senhor manifestou a nós nessa noite. Eu te agradeço pela revelação da tua palavra, pela tua mensagem. Eu te agradeço porque o Senhor nos fez hoje entender que, como meu filho Tiaguinho ficou constrangido com a mãe, com o pai, falando
benevolência sobre ele, e ele não reconhece isso. O teu Espírito Santo hoje nos faz entender da tua bondade, da tua misericórdia, de que nada que nós possamos fazer vai fazer o Senhor nos amar mais, mas o teu amor não apaga a ira, a tua ira não apaga o amor. Eles andam em conformidade, lado a lado, mas nós podemos escolher de viver debaixo do teu amor e ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, meu Pai. Pela mensagem que é pregada nós cremos, e porque cremos nós podemos confessar e ser salvo. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, perdoa nossa arrogância. Em nome de Jesus, perdoa a nossa falta de compromisso com o antigo, Pai, com a tua obra, com a tua santidade. Em nome de Jesus, perdoa a nossa frieza espiritual, a minha frieza espiritual, perdoa. Acende o fogo, santifica-me como fogo, santifica o ouro, purifica o ouro, santifica a tua igreja, santifica a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.